Neste segundo bloco de assuntos aqui, nós vamos continuar falando do equilíbrio de um equilíbrio de um corpo rígido, tá? Só que agora o que a gente vai estar tratando são daquelas forças denominadas de forças não concorrentes. Na situação, se você analisar a direção das forças todas que estão agindo lá sobre o corpo, você vai verificar que duas pode ser que elas sejam concorrentes, mas elas não são concorrentes completamente. Tá? Então veja, por exemplo, o F1 aqui. Olha. Se você pegar a F1, traçar uma linha, ela até vai ser concorrente com a F4, mas a F1, a F4 e, por exemplo, a F2, que está aqui, ó, não são simultaneamente concorrentes. Da mesma forma que a F3 é concorrente com a F2, é concorrente com a F1, é concorrente com a F4, mas elas não são concorrentes simultaneamente, não existe um ponto único. Então, nessas situações, olha só, o que você precisa garantir? Você precisa garantir que o corpo, sujeito a todas essas forças, não saia do lugar. Porém, você precisa garantir também que ele não rotacione. Tá? Então, além da translação garantida pela soma de forças, você precisa garantir que a ação de rotação destas forças também não tem uma resultante diferente de zero. Ou seja, se você calcular os momentos todos dessas forças, a soma desses momentos deve resultar nula, porque se não resultar nula é porque você teria uma rotação lá no teu corpo. Ok? Então, a condição de equilíbrio aqui para forças não concorrentes te fornece três equações. A soma das forças na direção x, a soma das forças na direção y e ainda a soma dos momentos de todas as forças aplicadas sobre o corpo também deve ser. Né? Então, o fato de todas elas serem nulas é que te garante a condição de equilíbrio de translação e de rotação. E note agora o seguinte, importante, neste caso nós temos três equações. E quando nós temos três equações, nós podemos resolver e determinar até três incógnitas, o que aumenta um grau de liberdade na solução dos problemas que você tem. Tá ok? Pois bem, quando a gente trata aqui do equilíbrio de corpos num plano e a gente precisa usar a somatória de momentos, vem a pergunta: em qual ponto eu calculo o momento das forças para que eu possa resolver o meu problema? Bom, a rigor, qualquer lugar é suficiente para resolver o problema. Tá? Porque se ele não rotaciona, se a gente está garantindo que ele não rotaciona, tá? Ele não rotaciona em relação a ponto algum. Então eu posso escolher qualquer lugar. Normalmente, né, o que a gente vai fazer? A gente vai escolher lugares, posições nas quais você tem alguma força aplicada, alguma força que seja incógnita, que você não saiba o valor e que esteja aplicada naquele ponto. Por quê? Porque quando você soma os momentos, uma força que está aplicada no próprio ponto no qual você está calculando a soma dos momentos, né, o momento dessa força vai ser nulo, porque não tem distância, a distância é zero. Então, por isso que facilita bastante. Isso a gente já vai ver no exemplo a seguir aqui. Olha só esse problema, observa só esse problema. Nós temos aqui algumas forças que estão agindo sobre um corpo. E aí você fala, mas quem é o corpo? Bom, o corpo é aquele que você tem a maior quantidade de forças aplicadas simultaneamente nele. Então veja, a parede é um corpo, a parede aqui é um corpo, né? Esse suporte aqui é um corpo, mas na verdade a quantidade de forças totais que você tem, todas elas estão aplicadas sobre a viga. Então quem é o corpo que está sendo analisado particularmente é a viga. Então, sobre a viga, que é importante a gente determinar e construir o diagrama do corpo livre. Então, analise o seguinte: nesta viga, quem age com força sobre ela para manter ela no lugar? A primeira coisa que você tem é o fato de ter uma força de 10 kN. Além disso, nós vamos ver a seguir, essa viga tem uma massa e, portanto, por ter uma distribuição homogênea, a massa produz
uma força-peso sobre o corpo aqui, não é a massa, né? A Terra produz uma força-peso sobre o corpo, né? Exatamente no centro de gravidade. Então são duas forças. Essas duas forças não mantêm o corpo em equilíbrio. Eu ainda, para sustentar este corpo, eu tenho um cabo. Então existe uma força feita por este cabo que está aqui. E mais, ainda existe este pino aqui na parede. E se você lembrar lá daqueles vínculos que a gente viu no outro conjunto de slides, você vai verificar que um vínculo como esse produz uma força horizontal e uma força vertical. Tá? Então, neste caso, olha só, eu tenho uma componente de força em A na direção X, uma componente de força em A na direção Y, eu tenho o peso devido à viga, eu tenho a força que está sendo aplicada sobre este carrinho, sobre esse trolley, e eu ainda tenho o cabo que ajuda a sustentar a minha viga. Então, este conjunto de forças, tá? Note que eu não conheço o valor da tensão do cabo, eu não conheço quanto que vale a componente dessa força AY e nem quanto vale a componente dessa força AX. Eu não conheço três forças. Tá? E das três forças que eu não conheço, eu tenho junto com elas 5 forças aplicadas sobre o meu corpo. Então, eu tenho 5 forças totais, das quais 3 eu não conheço. E se você tem forças não concorrentes, é possível montar um sistema de equações contendo 3 equações. Então eu vou fazer a somatória de forças em x, a somatória das forças em y e vou fazer a soma dos momentos em relação a algum ponto. Tá? Nessa figura aqui de baixo você vai verificar já o diagrama do corpo livre devidamente montado aqui, ok? Pois bem, então olha só, né? Pense na seguinte coisa. Quando nós analisamos as forças todas a partir do diagrama do corpo livre, né, nós vamos verificar que você tem aqui, olha, na direção x, né, quem faz força na direção x? Eu tenho o AX e eu tenho uma parte desta força T que, quando você projeta na direção x, produz uma componente para a esquerda. Então eu tenho uma componente x do A para a direita, uma componente x para a esquerda e só na direção x. Portanto, mais AX, que aponta para a direita, menos t cosseno de 25, que aponta para a esquerda, a soma dessas duas forças deve ser zero para garantir que você não tenha movimento na horizontal. Bom, na vertical, mesma coisa, eu tenho uma componente AY, então está aqui uma componente AY, eu tenho um peso, eu tenho o segundo peso que está aqui, e eu ainda tenho uma componente da força feita pelo cabo na direção Y, esta daqui. Então, esta soma, que está em amarelo aqui, deve ser igual a zero. Então, eu tenho AY menos 4,66, que é o peso dado da viga, está aqui em cima, menos 10, que é o peso que está aplicado naquele carrinho, naquele trolley, e eu ainda tenho a componente y da força, que é o t seno de 25. Esta soma tem que ser zero. Então, perceba o seguinte, eu tenho duas equações, soma de forças em x, soma de forças em y, eu tenho uma incógnita, duas incógnitas, três incógnitas. Duas equações com três incógnitas não tem solução. Por este motivo, eu preciso ainda de mais uma equação para poder resolver o problema. E essa equação a gente vai obter aqui dos momentos, porque garantindo que esse corpo não saia do lugar através dessas somatórias de força, eu ainda preciso acrescentar a isso a soma de momentos para garantir que não ocorra movimento de rotação. Então, agora vem a seguinte questão. Eu vou fazer a somatória dos momentos das forças em relação a um ponto e igualar a zero. Terceira condição de equilíbrio. Mas que ponto? Então eu poderia escolher aqui qualquer lugar. Poderia escolher o ponto A, o ponto B, a parede, qualquer lugar, o resultado seria exatamente o mesmo. Porém, a gente tende a escolher um lugar que nos facilita na hora de fazer o cálculo. Particularmente nesta questão, que lugar que vai facilitar?
é o ponto A. Porque no ponto A eu tenho duas forças agindo aqui. Ó. Eu tenho o AX e o AY, que são duas forças que eu não conheço. Então, escolhendo o ponto A para fazer a soma dos momentos, as componentes AX e AY, né, vão ter momentos nulos em relação ao próprio ponto. Por quê? Porque no próprio ponto elas não vão produzir movimento de rotação. Já a força de 4,66 tende a produzir movimento de rotação no sentido horário, por isso esse sinal negativo, então vai ficar a força vezes a distância. A componente de 10 kN também tende a provocar movimento de rotação no sentido horário, por isso sinal negativo, então fica 10 vezes 3,5, que é a distância. E a componente da força, olha só, a força feita pelo cabo, ela tem uma componente y, que vezes a distância lateral produz um momento no sentido anti-horário. Então, olha, vai ficar T seno de 25, que é a componente y, vezes a distância, que é 5, vezes a força. E o sinal é positivo porque o movimento é no sentido anti-horário. Agora, a componente y da força feita pelo cabo, ela não vai coincidir com a direção de A. Então, se você reparar bem aqui, olha, a componente aqui, ela vai ter uma direção um pouquinho acima de A, que é exatamente o 0,25. Então, este 0,25 que você tem aqui, tá, ele vai fazer com que essa componente y produza um momento também no sentido anti-horário, porque esse ponto é um pouquinho acima do valor da posição do ponto A. Então, vai ficar T cosseno de 25, que é a componente y da força, vezes 0,25, e isso vai te resultar, portanto, no momento. Se você igualar isso aqui a zero, né, isola o T, faz essa continha, soma os dois, pega todos esses termos, faz para o outro lado a igualdade, descobre quanto que vale T. Vai dar 19,61. Substituo na primeira equação, descubro a x, substituo na segunda equação, descubro a y. Descobrindo a x, a y, o que a gente vai fazer? A gente vai achar o módulo da força. O módulo da força é a primeira ao quadrado, mais a segunda ao quadrado, raiz quadrada. Faça essa conta, 18,28, resolvi o problema. Ok? Vamos fazer um outro problema. Particularmente eu gosto bastante desse problema aqui porque ele envolve uma série de corpos nos quais a gente precisa identificar direitinho quem que é o corpo em questão aonde eu tenho as forças agindo. Então perceba o seguinte, eu tenho um caixote que tem a força-peso agindo sobre o caixote. Eu tenho a tampa que tem a força-peso agindo sobre a tampa aqui em G1. Eu ainda tenho a própria traseira deste carro aqui, né, onde tem um cabo agindo sobre ele. Tem o ponto O, que é onde essa tampa está presa no O. Então perceba que no final das contas, o objeto que tem a maior quantidade de forças agindo é a tampa no qual o caixote está sobre ele. Então essa tampa aqui, olha, é onde você tem a maioria das forças agindo sobre ela. E aí? Bom, aí vem a condição de você determinar inicialmente, antes de tudo, o equilíbrio de corpos a partir da construção do diagrama do corpo livre. Então, quem são as forças que a gente tem? Olha só, eu tenho a força peso do caixote, né? Que se você usar o princípio da transmisibilidade, ele age exatamente naquela posição onde a seta vermelha está indicando sobre a tampa. Além disso, eu tenho o ponto de gravidade, o centro de gravidade da tampa ou da porta da caçamba. Tá? Eu tenho o cabo que está fazendo força, tá? O cabo está ajudando a sustentar, vai do ponto A até o ponto B. Eu tenho um ponto O que é um pino com dobradiça e, portanto, tem uma componente X e uma componente Y. Veja, a direção dessas componentes eu não sei. Melhor, a direção eu sei, né? Horizontal ou vertical. Eu não sei o sentido dela. Pode ser que ela esteja apontando para direita
ou para cima, ou esteja apontando para a esquerda e para baixo. Depende, né? Isso a gente só vai saber na hora de fazer as contas. Então, o que eu preciso fazer inicialmente aqui? Se eu tenho forças em x, se eu tenho forças em y, eu preciso escrever a somatória de forças em x igual a zero, a somatória de forças em y igual a zero. Se você reparar, você vai verificar o seguinte, que na direção x, eu só vou ter a componente OX e a componente da força do cabo x. Então, eu vou ter um T cosseno deste ângulo aqui. Para você obter este ângulo, olha só, do ponto B até o ponto O você tem 300 milímetros. Do ponto A até o ponto O você tem 310. Cateto oposto dividido por cateto adjacente, arco tangente, vai te dar um ângulo de 44 graus. Tá? Então você vai achar este ângulo, né? Vai achar a componente, né? E escrever a somatória de forças em x. Em y, a mesma coisa. Só que aqui você tem, na direção y, né, os 54 kg vezes 9,8, que vai te dar uma componente, essa primeira, 27 vezes 9,8, que dá a segunda. Eu vou ter a componente OY, que está aqui, e eu vou ter ainda a componente y da força feita pelo cabo, que é T seno de 44. Bom, aí o que vai acontecer? Eu vou ter uma equação que tem a somatória de forças em x, uma equação que tem a somatória de forças em y, mas eu vou ter três incógnitas, porque eu tenho a força feita pelo cabo, a componente OX e a componente OY. Então eu preciso escolher um ponto para fazer o cálculo dos momentos. Bom, o ponto mais fácil para fazer os cálculos dos momentos é o ponto O. E por que é o ponto O? Porque lá no ponto O tem duas forças que eu não sei o valor. Né? Então, por conta disso, como eu não sei o valor destas forças, se eu resolver aplicar a soma dos momentos em relação a este ponto, estas duas forças vão sair do cálculo e a única incógnita que vai sobrar é a força feita pelo cabo TAB. E aí eu vou descobrir o valor da força feita pelo cabo, né? Isolo igualzinho ao problema anterior, isolo, faço o cálculo, descubro o valor dessa força, substituo este valor nas equações anteriores e eu vou achar quanto vale a componente x e y. Então isso aqui está feito aqui, olha. Você tem a somatória de forças em x, a somatória das forças em y, a somatória dos momentos em relação ao ponto O. Então veja, esta força devido à força, à massa de 54 kg, produz uma força de 54 vezes 9,8, que dá 529, multiplicado pela distância desta força ao ponto O. E essa distância é essa daqui, ó, 350 milímetros, que está dada aqui em cima. Além disso, eu tenho a força feita pelo peso da porta, que são 27 vezes 9,8, aproximadamente 265. A distância está dada de 240 milímetros. E aí eu tenho este cabo, que é o cabo AB, que produz momento no sentido horário. Momento no sentido horário, ele é negativo. Então eu vou pegar a definição de momento de uma força, que é força vezes distância, que é 310 milímetros, vezes seno do ângulo formado entre a direção dos dois, que é o 44. Descubro o valor de t, insiro nas equações de cima, descubro o valor de OX ou Y. Aqui tem um dado interessante. Veja que o OX ele deu negativo. O que significa ele ser negativo? Significa que quando eu escolhi este sentido, aqui ó, do OX, na verdade o sentido é o outro lado. E o AY deu muito pequenininho, indicando que praticamente ela é zero frente às outras forças, mas ainda assim existe. Se você ir aumentando o valor dessas forças aqui todas, né, este conjunto inteiro se modifica. Ok? Bom, nós temos mais dois problemas aqui para vocês irem
buscando a solução. Olha só, esse primeiro problema você tem aqui uma espécie de alavanca no qual é necessário se fazer uma força F para que ela produza um esforço nesta chave este aqui de 4 newtons. Bom, então veja que é um problema no qual você tem algumas forças que você não conhece. Você não sabe quanto que vale essa força. Particularmente essa daqui você sabe quanto tem que ser, porque quando o pedal empurra a chave, você sabe que por ação e reação a chave deve produzir uma força igual em sentido contrário. E a força que você quer que aconteça neste ponto aqui tem que ser 4 newtons. Então, particularmente, esta força aqui você sabe que é 4 newtons. Bom, então, o que a gente vai querer fazer aqui? Veja, você tem essa força F. Uma delas é conhecida. Existem mais duas forças que você não conhece aqui. Você não sabe quanto que vale a componente X da força em O e nem a componente Y da força em O. Por outro lado, ele também não pergunta isso para você. Ele só quer saber quanto que vale este F aqui. Então, particularmente, neste problema, se você fizer, aqui olha, a somatória de momentos em relação ao ponto O, você vai ter a força F produzindo momento no sentido horário, momento negativo, e a força feita em S, que é 4 newtons, produz momento no sentido anti-horário, que é positivo. Veja, esta distância aqui ó, é conhecida, 30 milímetros. A força S em S é 4 newtons, então o momento dessa força é simples de ser calculado. O que é mais chato é calcular o momento desta outra força aqui. Esta outra força você precisa decompô-la numa componente x, numa componente y, e cuidado, o ângulo não é, cuidado, o ângulo não é 15, 15 é com relação a esta linha, e você tem que decompor em relação à horizontal, então cuidado com isso, você precisa fazer uma continha aí geométrica para achar esses ângulos. Mas em termos de cálculo, o resultado é bem simples. Neste outro problema aqui, nesse 351, ele diz o seguinte, que o carro completo com seu motorista tem uma massa de 815 kg sem os aerofólios tem uma distribuição de peso igual na frente e atrás. Então ele está dizendo o seguinte, que existe uma força peso, aqui ó, que está exatamente no meio desse corpo, que é aqui os 815 vezes 9,8. Agora acontece o seguinte, acontece que quando o carro começa a andar, o papel do aerofólio é exatamente isso. Ele produz dois efeitos aqui. Ele produz um efeito chamado de arraste, que é, digamos, a resistência do ar, mas ele produz uma outra coisa bastante importante, que é uma força que pressiona o carro para o chão. Né? Ele melhora a aerodinâmica porque ele pressionando o carro no chão, né, ele faz com que você tenha uma atração maior sendo agindo, né, uma força de atrito maior agindo sobre os pneus. Tá? É a tal da downforce, né, que é representada por este L que está aqui. Então, a partir do momento que o carro está andando, essas forças aparecem. E ele te dá quanto que vale essas forças. Ele diz que a força direcionada para baixo, L, é 2 kN, e a força, ou 2.000 newtons, né, e a força dirigida para a esquerda, aqui, que é a resistência aerodinâmica, é 250 newtons. Então veja, existe no aerofólio de trás uma força para a esquerda e uma força para baixo. No aerofólio da frente existe uma força igual para a esquerda e para baixo. São forças conhecidas. Eu tenho a força peso. Então, deixa eu melhorar isso aqui. Eu tenho a força peso aqui no meio. E, além da força peso, eu ainda tenho as forças normais, já que este carro aqui, ele está agindo como a normal sobre os pneus A e B. Então aqui, olha, eu ainda tenho uma força normal em A e uma força normal em B.
Tá? Então eu tenho mais essas duas forças que estão agindo aqui. Então, quem eu não conheço? Eu não conheço a normal em A e não conheço a normal em B. O que ele quer é exatamente isso. Ele quer, aliás, parece que no enunciado não saiu. Ele quer que você determine quanto que vale a normal em A e quanto que vale a normal em B. Somente somatória de forças não vai resolver o problema. Você precisa fazer uma somatória de forças em X, uma somatória de forças em Y, e você ainda precisa fazer uma soma de momentos. Bom, num carro, além das forças normais dos pneus, né, existe a força de tração, ou seja, a roda de trás empurra o chão para trás, o chão empurra a roda para frente. Então existe ainda, além da normal em A, na direção Y, existe uma normal na direção, uma normal não, uma componente de força na direção Y, que é a força de atrito. Então eu não conheço a força de atrito, a normal em A e a normal em B. Por isso, se eu fizer a somatória de forças em X, a somatória de forças em X vão ter duas forças para trás, cada uma delas de 250, e uma força para frente, que é a força de atrito. Essa sai direto. Em Y eu tenho a normal A, a normal B para cima e para baixo eu tenho 2.000 newtons do aerofólio de trás, 2.000 newtons do aerofólio da frente e mais a força peso, que são os 815 vezes 9,8. Isso vai ser a soma da normal de trás com a normal da frente. Como eu sei que a soma vale esse número, eu não sei quanto que vale cada uma delas. Porém, né, quando você escolhe um ponto, por exemplo, o ponto A, que é o ponto de contato da roda de trás com, a, com o chão. Né? Então, se você escolher este ponto para fazer a soma dos momentos, você vai ter momento das forças que agem nos aerofólios, momento da força peso, momento da força normal B. Né? Quando você faz essa soma de momentos igual a zero, você descobre normal B, volta para a somatória de forças em Y, sabendo a normal B, você descobre a normal A. Então, é um bom problema para fazer. Tá? É um problema que envolve uma quantidade bastante grande de forças, que acaba sendo importante na hora de você abordar essas questões. Bom, é importante, como eu comentei inicialmente, né, o equilíbrio de corpos é extremamente importante, fundamental mesmo na hora de você resolver, de você estudar estática. Não só particularmente por conta da estática, mas muitas vezes a condição de equilíbrio é que permite que eu descubra esforços para poder associar esse esforço com uma propriedade mecânica, por exemplo, tensões e elasticidade de material, e propriedades geométricas, como por exemplo momentos de inércia, para que eu possa determinar qual o melhor perfil, por exemplo, para uma viga, para um corpo, para um suporte, para uma estrutura, para uma máquina. Então, extremamente importante. E estes dois blocos, equilíbrio de um ponto material, ou seja, de forças concorrentes, e equilíbrio de um corpo rígido para forças não concorrentes, é fundamental no plano e no espaço, que nós não vimos ainda, vamos ver posteriormente. Mas é extremamente importante isso. É importante você dar uma atenção, assistir esse vídeo N vezes. Se você tiver algum livro, algum material suplementar, procure esse material. Eu sugiro, tem os livros de referência, eu sugiro o livro do Estática, do Merriam Craig, de onde eu tirei boa parte dessas figuras. Existe o livro do Beer e Johnston, que é Cálculo Vetorial, Mecânica Vetorial para Engenheiros, né? É um livro bastante bom. Né? Eu sei que a biblioteca não está funcionando nesses dias aqui, porém é possível você em algum momento achar esses livros em PDF, tá? Então sugiro realmente que você, fortemente, que vocês dêem uma atenção bastante grande neste bloquinho de assuntos aqui, tá bom?
Então é isso, uma boa semana para todos.